Algumas pessoas dizem que nunca viveram nada sobrenatural, mas outras afirmam que certas noites algo as observa do escuro. Os relatos que você vai ouvir agora foram enviados por pessoas que juram ter visto coisas que não conseguem explicar. No vídeo de hoje, você vai ouvir 3 relatos perturbadores enviados por inscritos do canal. A última história aconteceu em um cemitério durante a madrugada, e até hoje ninguém sabe explicar o que realmente aconteceu. Se você gosta de histórias de terror e coisas inexplicáveis, like no vídeo e se inscreva no canal. Esse relato foi enviado pela Juliana através do e-mail do canal. Ela pediu para que apenas o primeiro nome fosse usado. Segundo ela, tudo começou logo depois que se mudou para uma casa antiga no interior de Minas Gerais, em 2019. Eu me mudei para uma casa antiga em Ouro Preto, há cerca de 3 anos. Apesar de ser antiga, era uma casa muito bonita, com corredores longos e piso de madeira, daqueles que rangem a cada passo. No começo eu achava até charmoso. Os barulhos eram normais em casas antigas. Mas depois de algumas semanas comecei a perceber algo estranho. Todas as noites, por volta das 2 ou 3 da manhã, eu acordava com o mesmo som. Passos no corredor. Passos lentos. Como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. No início achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas os passos continuaram acontecendo todas as noites. Até que numa madrugada criei coragem e resolvi verificar. Abri a porta do quarto devagar. O corredor estava completamente escuro. Acendi a luz. Não havia ninguém. Mesmo assim, os passos continuaram acontecendo nos dias seguintes. E sempre no mesmo horário. Comecei a dormir com a porta trancada. Mas uma noite algo diferente aconteceu. Acordei com os passos novamente. Só que dessa vez, eles pararam bem em frente à porta do meu quarto. Eu fiquei completamente imóvel na cama. Então ouvi algo que fez meu coração disparar. Alguém respirando do outro lado da porta. Respiração lenta. Pesada. Como se estivesse parado ali, esperando. Eu não tive coragem de abrir a porta. Na manhã seguinte, resolvi perguntar à vizinha sobre a casa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Então disse algo estranho. Sabia que o antigo dono morreu dentro dessa casa? Segundo ela, o homem morava sozinho e tinha o hábito de caminhar pela casa durante a madrugada, especialmente pelo corredor. Mas o que mais me assustou aconteceu algumas semanas depois. Uma amiga veio dormir na minha casa. Naquela madrugada, ela acordou assustada e me chamou. Disse que tinha visto alguém andando no corredor. Perguntei como era a pessoa. Ela respondeu algo que me fez gelar. Era um homem, mas ele estava olhando para dentro do seu quarto. No dia seguinte, resolvi colocar uma câmera no corredor. Queria provar para mim mesma que aquilo não era real. Na primeira noite a câmera não gravou nada, mas na segunda madrugada algo apareceu. Um vulto atravessando o corredor, andando lentamente, em direção ao meu quarto. Mas havia algo estranho no vídeo. A figura parava exatamente na frente da porta e ficava parada ali por alguns segundos, como se estivesse olhando para dentro. Quando mostrei o vídeo para minha amiga, ela ficou pálida, porque ela reconheceu a figura. Era o mesmo homem que tinha visto na noite anterior. Mas o pior ainda estava por vir. Decidi mostrar o vídeo para a vizinha. Ela olhou para a tela em silêncio. E então disse algo que mudou tudo. Esse não é o antigo dono da casa. Esse homem morreu na casa ao lado. Foi quando percebi algo que nunca tinha notado antes.
A parede do meu quarto era exatamente a mesma parede do quarto da casa vizinha. E segundo a vizinha, o homem que morreu lá costumava ficar parado no quarto, olhando pela janela, exatamente na direção da minha casa. Esse relato foi enviado por uma funcionária de uma loja de roupas dentro de um shopping em Campinas, São Paulo. Ela pediu para manter seu nome no completo anonimato. Foi lá pelos anos de 2015 ou comecinho de 2016. Eu trabalhei durante 2 anos em uma loja de roupas dentro de um shopping. Era um trabalho normal. Atender clientes, organizar as peças, cuidar do caixa. Mas havia uma coisa que sempre me incomodou naquele lugar: os provadores. Especialmente o último deles. No começo achei que fosse apenas impressão, mas muitas vezes, enquanto estava organizando roupas, eu ouvia algo vindo de lá. O som de cabide se movendo, como se alguém estivesse mexendo nas roupas, mas quando eu ia verificar, o provador estava vazio. Isso começou a acontecer com mais frequência, até que um dia aconteceu algo mais estranho. Uma cliente entrou na loja e pediu para experimentar algumas peças. Entreguei as roupas e ela entrou em um dos provadores. Alguns minutos depois ouvi ela me chamar. Quando fui até lá, ela parecia assustada. Perguntei o que tinha acontecido. Ela respondeu algo que me deixou confusa. Disse que tinha visto alguém parado atrás dela no espelho. Mas quando virou, não havia ninguém. Achei que fosse apenas impressão. Mas na semana seguinte, outra cliente disse exatamente a mesma coisa. Comecei a evitar ficar perto daquele provador. Até que uma noite tive que fechar a loja sozinha. Era quase meia-noite. O shopping já estava vazio. Enquanto apagava as luzes da loja, ouvi um barulho vindo dos provadores. Passos. Lentos. E então ouvi o som de um cabide caindo no chão. Respirei fundo e fui verificar. Abri a cortina do primeiro provador. Nada. O segundo. Nada. Quando cheguei ao último, senti um frio estranho. Abri a cortina devagar. O provador estava vazio, mas o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de respirar perto dele. Quando me aproximei, vi algo escrito no vidro. Uma frase, escrita com o dedo. Eu ainda estou aqui. No dia seguinte, contei isso para uma colega mais antiga da loja. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então me contou algo que ninguém tinha me dito. Antes da loja de roupas existir ali, aquele espaço era outra loja. Uma funcionária trabalhava sozinha no fechamento e foi encontrada morta dentro de um dos provadores. Perguntei em qual. Ela respondeu sem hesitar: o último. Mas o verdadeiro choque veio quando fui olhar o espelho novamente naquela noite. A frase ainda estava lá. Só que agora havia mais uma frase. Você também. Esse relato foi enviado pelo Carlos dos Santos. Segundo o relato, aconteceu numa noite em que decidiu visitar o túmulo do pai no ano passado, em um cemitério de Curitiba, Paraná. Meu pai faleceu há 4 anos. Todos os anos eu costumo visitar o túmulo dele no mesmo dia. Mas no ano passado, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Eu fui ao cemitério um pouco tarde. Já estava escurecendo. Quase não havia mais ninguém lá. Caminhei até o túmulo e fiquei alguns minutos em silêncio. Quando estava indo embora, percebi algo estranho. Havia uma mulher parada entre as lápides, vestida de preto.
Ela parecia estar olhando diretamente para mim. Achei que fosse alguém visitando outro túmulo. Continuei andando. Mas percebi que ela começou a caminhar também, sempre mantendo a mesma distância. Isso me deixou desconfortável. Apressei o passo. Ela também apressou. Foi então que ouvi algo atrás de mim. Passos. Mas não apenas um par. Vários. Quando olhei para trás, havia outras pessoas entre os túmulos, todas vestidas de preto, e todas olhando para mim. Comecei a sentir um medo estranho, a sensação de que eu não deveria estar ali. Decidi sair rapidamente do cemitério, mas antes de chegar ao portão, ouvi uma voz. Uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar. Era a voz do meu pai, chamando meu nome. Parei imediatamente. Olhei ao redor. Não havia ninguém perto de mim. A voz chamou novamente, vindo de trás. Virei devagar e vi algo que me fez congelar. A mulher de preto estava parada exatamente na frente do túmulo do meu pai. Ela levantou o braço e apontou para a lápide. Aproximei-me devagar. O túmulo estava exatamente como sempre, exceto por uma coisa. O nome gravado na lápide não era apenas o do meu pai. Havia outro nome. Logo abaixo. O meu. Meu coração gelou na hora. Fiquei sem entender nada, ao menos dentro da racionalidade. Seria alguém pregando uma peça? Ou um aviso? Esses foram os 3 relatos enviados por pessoas que juram ter vivido experiências sobrenaturais. Se você já passou por algo estranho, algo tenebroso, que te deixa apavorado, que te faz ter pesadelos à noite, ou algo que simplesmente não consegue explicar, envie sua história para o canal. Ela pode aparecer em um próximo vídeo. O e-mail está na descrição aqui embaixo.